A ONU avança com seu poder predominante para construir um mundo onde não há divergências. E as instituições brasileiras seguem na esteira, acreditando que a China é um exemplo a se seguir. Se o veículo de comunicação ele elogiar o governo, recebe muito recurso. Se não elogiar, recebe pouco ou nada. Agora, se tiver a ousadia de criticar, aí é perseguição. Mas eu não poderia deixar de também concordar com Vossa Excelência, porque não é só no Ceará. Aqui em Brasília é a mesma coisa. Se não rezar a cartilha do comando, não tem um centavo. E aqui deve estar sofrendo exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá no Ceará. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, não se esqueça, curta aqui, comente e compartilhe. Nos últimos anos, o Brasil tem trilhado um caminho preocupante em direção a uma zona escura de censura. E há um culpado nessa história. O progressismo tornou-se uma espécie de seita, com seus próprios dogmas. Na obra O Príncipe, Maquiavel afirma: a ambição é tão poderosa em todos os homens que, qualquer que sejam as vantagens que eles podem obter, nunca estão satisfeitos. Essa busca incessante pelo poder é uma ameaça constante aos pilares fundamentais da democracia e da liberdade de expressão. E eles criaram um fantasma para justificar a utilização do poder máximo do Estado para sufocar os dissidentes. Bom, assim como no fascismo, um inimigo imaginário foi criado através do rótulo extrema-direita. E por incrível que pareça, muitos caíram nessa narrativa. Foi um espelho da experiência à onda. Mas no processo, o povo foi percebendo a manipulação ao notar que toda oposição à esquerda era rotulada como extrema-direita. No Gazeta do Povo, o jornalista Eli Vieira publicou 5 motivos pelos quais especialidade em desinformação é papo furado. Em seu texto, ele trouxe a percepção do jornalista que rompeu com os elos progressistas. Glenn, assim como outros jornalistas, perceberam que a frente de combate a um suposto fascismo era fascista. Em fevereiro de 2023, o jornalista Glenn Greenwald disse no X que qualquer pessoa que alegue ser especialista em desinformação ou especialista em extremismo é uma fraude. Um ano depois, ele repetiu a mensagem. Inventaram essa especialidade de um dia para o outro. Tiraram do nada. Se proclamaram, sou um especialista em desinformação. Aprendi a identificar a desinformação melhor que você. De onde veio essa especialidade? É uma especialidade falsa, que não existe. Para coibir a desinformação, em 2021, o Twitter suspendeu 70 mil contas após a invasão no Capitólio. Porém, coibir não corrigiu o problema, mas sim o agravou, pois as pessoas ficaram mais desconfiadas, mesmo que elas não expressem isso nas redes sociais. Há um amplo material colhido na Rússia e na China que apontam que a repressão resulta em desconfiança e também danos significativos à democracia a longo prazo. Bom, e agora estamos no clímax desse alinhamento, com a ONU alimentando esse monstro censurador chamado progressismo. A ONU publicou os princípios fundamentais para combater desinformação na internet. No texto, ela afirma: a desinformação e o ódio não devem gerar exposição máxima e lucros massivos. Já vimos essa retórica aqui no Brasil. Aqui no Brasil já estamos vendo isso. Qualquer crítica ao governo de esquerda é considerado uma desinformação. E isso permite que os partidos de bandeiras vermelhas detenham o monopólio da narrativa política e, portanto, da mentira. Já o ódio é definido como qualquer indignação popular
que se manifeste contra as injustiças percebidas pelo povo. Mais uma parte do texto que é ainda mais assustadora. Com um design tão opaco, os orçamentos publicitários podem inadvertidamente financiar indivíduos, entidades ou ideias que os anunciantes não pretendem apoiar, o que pode ser um risco material para as marcas. E esse é o modelo do Sleeping Giants Brasil, que já foi pego na mentira mais de uma vez. O poder absoluto corrompe absolutamente, e é por isso que devemos lutar contra poderes centralizados. Bom, e neste momento, voltemos ao texto bíblico, pois muitas nações estão sendo enganadas por uma serpente. Astúcia. A serpente é descrita como mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Ela usa sua inteligência e habilidade de persuasão para enganar Eva. Enganadora. A serpente questiona as instruções de Deus, semeando dúvidas na mente de Eva. Ela diz: "Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Gênesis 3:1. Persuasiva. A serpente convence Eva a comer o fruto proibido, argumentando que ela não morreria, mas sim que seus olhos seriam abertos e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 4 e 5. A serpente buscou dizer a Eva que o modelo de Deus era o errado e que o seu era o certo. Assim ocorreu a introdução do pecado através de uma desobediência promovida por narrativas mentirosas. Bom, e aqui eu quero fazer um merchan do meu último vídeo no canal Universo de Fé e Ciência. E eu conto com a sua ajuda para monetizar este canal. Bom, e este contexto descreve com certa precisão esses novos tempos. Parece que o anticristo está batendo na porta. Como já expliquei na teoria dos estratos, o autoritarismo e as más decisões descem camadas. No mês passado, o ministro Barroso teve uma reunião de portas fechadas com todas as plataformas de redes sociais, com exceção ao X, o Twitter. Bom, desde então, inúmeros influenciadores conservadores estão notando uma queda vertiginosa de suas publicações. Quem trabalhou em 2018 reconhece um levante de censura sem precedentes e que vem escalando, já que todo cristão é resiliente. No entanto, essa repressão atingiu níveis que podem ser comparados ao governo comunista chinês. Vários tribunais no Brasil estão difundindo esse entendimento e aplicando a maior onda de repressão já vista. Nem no regime militar houve tamanho assanhamento, já que os militares não tinham como controlar todas as instituições. Vários parlamentares, alguns conservadores e outros liberais, estão denunciando arbitrariedades em seus estados. O senador Eduardo Girão pontuou que está havendo censura e intimidação contra jornalistas em seu estado. O senador Isalci Lucas afirmou que o mesmo ocorre no Distrito Federal. O Brasil virou um celeiro de intimidação, de perseguição, de injustiça, onde a Constituição é rasgada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar. Porque o exemplo como vem de cima, e não é bom o exemplo que vem de cima, começa a repercutir embaixo. Em primeiro lugar, está aqui mais um requerimento, vamos ver se vai demorar 6 meses, 7 meses de novo, para visitar o Felipe Martins, o ex-assessor da Presidência da República, que está preso sem nenhuma justificativa, até o argumento utilizado já foi desmascarado. Como o exemplo não vem de cima, e lá embaixo a coisa começa a acontecer, né? Nos estados também. O estado do Ceará está sendo um símbolo de ditadura, de perseguição contra a imprensa. Só no governo Camilo Santana, senadora Damares, foi 1 bi, B de bola e de índio, 1 bilhão
e 100 milhões de reais em propaganda e publicidade, que nem um estado da federação, a não ser São Paulo, se equivale a esse número. Então é completamente desproporcional para calar a população, para intimidar, e para dizer que está tudo sob controle, está totalmente tudo invertido no estado do Ceará. Violência, problema em hospitais, mas dinheiro para propaganda e publicidade não falta. E as denúncias de corrupção, de propina, que Ciro Gomes disse que não tem um contrato no estado do Ceará que não seja feito se não tiver propina, isso ficou por isso mesmo. Mas fizeram o escarcéu, usaram até o Senado Federal, a advocacia do Senado Federal, a senadora Janaína nem no mandato estava ainda, para defender, para intimidar, na verdade, a imprensa cearense, recebendo lá uma interpelação com 24 horas para responder, com advogados do Senado, um calhamaço assim. Isso é uma vergonha. O Senado não é para ser usado para isso. Se o Senado já está calado com relação a abuso de ministro do Supremo, não faça esse jogo de perseguição. No meu estado não aceito isso. E eu entrei contra o Senado. Eu, como senador, entrei contra o Senado, contra essa aberração de intimidação da liberdade de expressão. O portal Custo do Ceará, o blog do jornalista Edson Silva, todos interpelados judicialmente, simplesmente por terem veiculado informação retirada do Diário Oficial do Estado do Ceará, em que a Secretaria de Proteção Social fez uma aquisição duvidosa. A secretária responsável é a senhora Onélia Santana, tá? Esposa do atual ministro da Educação e ex-governador, que gastou 1 bi e 100 milhões do dinheiro suado do pagador de impostos cearense com propaganda e publicidade. Mas agora vamos para o último capítulo, espero que seja o último, senador Cleitinho, de perseguição lá. A TV União, que é uma TV genuinamente cearense, com repercussão fortíssima no Brasil, no Acre, e que aqui em Brasília também. Para sobreviver e continuar praticando bom e sério jornalismo, está fazendo até campanha para arrecadar recursos na rede social. A lógica de mais essa perseguição está baseada no seguinte critério: se o veículo de comunicação elogiar o governo, recebe muito recurso. Se não elogiar, recebe pouco ou nada. Agora, se tiver a ousadia de criticar, aí é perseguição. É interpelação judicial. Mas eu não poderia deixar de também concordar com Vossa Excelência, porque não é só no Ceará. Aqui em Brasília é a mesma coisa. Se não rezar a cartilha do comando, não tem um centavo. E aqui deve estar sofrendo exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá no Ceará. Em períodos eleitorais, senhor presidente, para encerrar, o governo do Ceará comete outro tipo de abuso, que é a contratação de pesquisas através de veículos de comunicação que recebem volumosas verbas de publicidade. E são muitas as denúncias de pesquisa claramente tendenciosas, interferindo diretamente na vontade do eleitor. Estou de olho nisso. Eu não era para estar aqui no Senado não, senador Cleitinho. Se fosse pesquisa, estava em último lugar. Precisamos ler mais Maquiavel. Caso contrário, deixaremos nosso país na sombra do autoritarismo. Bom, se você apoia o nosso projeto, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.